Vamos ler então Salmo 119, verso 31. Salmo 119, verso 31 e depois o verso 161. O verso 131 diz assim: Salmo 119, verso 131. Manda fogo no pregador, Jesus. Mas não manda muito, não. Salmo 119, verso 131. Acharam? Amém. Abro a boca e suspiro, ansiando por teus mandamentos. Agora o verso 161. Logo na frente aí, o verso 161. Os poderosos perseguem-me sem motivo, mas é diante da tua palavra que o meu coração treme. Então eu quero falar sobre ser louco pela Bíblia. Esse ano na missão Praia da Costa, qual que é o tema? É o ano da Bíblia. Cutuca quem está do lado e fala assim: ano da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E como palavra de Deus, deve ser tratada com todo respeito, e com todo carinho, e com toda obediência. E apesar de não sermos idólatras do livro, nós o respeitamos e o amamos como o objeto principal que representa a nossa fé. Na verdade, eu tenho dito que de tudo que existe no planeta Terra, a coisa mais parecida com Deus que existe é a sua Bíblia. Quantas vezes nos meus momentos de oração, eu fico fazendo carinho na Bíblia e falo: Deus, enquanto eu não tenho o rosto do Senhor para acariciar, eu acaricio minha Bíblia. Não é? Nós evangélicos não temos objetos de adoração, de veneração. Nós temos a Bíblia. E é a mensagem dela que faz diferença na nossa vida. Mas infelizmente, muitas vezes a Bíblia não tem sido tratada com o respeito que merece. Por exemplo, esses dias eu pesquisei numa grande igreja. O pastor falou comigo que ao final de cada culto são esquecidas entre 15 e 25 Bíblias por culto. Não fica um celular. Carteira, nem traz para dentro, que é para não dar dízimo sem querer, né? As pessoas têm desrespeitado a palavra de Deus. Têm tratado a Bíblia como um livro de lendas, um livro de fadas. E o maior desrespeito que alguém pode fazer com a Bíblia é não lê-la. É não ler esse livro e não praticá-lo. Os crentes da Coreia do Norte não têm Bíblia, porque a Coreia do Norte é o país mais fechado para o evangelho que existe. Sabe o que os crentes da Coreia do Sul fazem? Eles sobem em cima das montanhas, escrevem versículos dos balões, e quando o vento está para o norte, eles então colocam os balões, e os balões vão até a Coreia do Norte. E os cristãos da Coreia do Norte, o que eles têm de Bíblia são os balões que estouram, e eles levam aqueles balões para as reuniões, e copiam e leem. Eu fui a Israel, aí estava lá no hotel, e aí a menina lá no hotel fazendo omelete. Eu falei: não tem isso na minha casa, eu quero tudo que não tem na minha casa. Aí eu entrei na fila, falei: tia, me dá um omelete. Ela falou assim, aí ela viu eu com isso aqui, esse cordãozinho aqui que eu comprei lá. Ela falou assim: vocês estrangeiros vêm aqui no meu país e usam as nossas coisas sagradas sem saber o que estão usando. Eu falei: eu sei o que é isso aqui. Ela falou assim: você não sabe, nunca ninguém soube. Por que você vai ser o primeiro? Eu falei: eu sei o que é isso aqui, eu ainda te falo em hebraico ainda. Ela falou: o que está escrito aqui? Eu falei: Shema Israel Adonai Elohim Adonai Ehad. Ela ficou assim parada me olhando. E aí eu disse para ela em inglês, está escrito: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. E isso está lá em Deuteronômio 6,4, que é o verso mais importante do judaísmo. A menina teve um colapso. Ela entrou em alfa na minha frente e falou assim: como que você sabe isso? Eu falei: eu amo o seu povo, e eu amo o livro do seu povo. Eu amo tanto o seu povo e o livro dele, que eu tenho um judeu morando dentro de mim. Ela falou: como? Eu falei: eu tenho um judeu morando dentro de mim. Eu vi que ela pensou assim: isso tem alguma coisa a ver com ser gay? Eu falei: não. Eu disse: eu tenho Messias, Jesus. Eu conheço Jesus, eu amo Jesus, Ele mora em mim. Jesus, o Cristo, já veio. O Messias que vocês estão esperando já veio. E Ele trouxe salvação para o mundo. A menina ficou tão de cara. Ela falou assim:
eu vou fazer para você o omelete mais chique que já foi feito nesse hotel. Então faz, tia. E ela fez o omelete, eu comi. Mas a Bíblia não tem sido decorada, não tem sido amada, não tem sido respeitada. Eu tenho um amigo que é juiz federal, e eu disse para ele um dia antes dele pregar assim: doutor, o senhor sabia que 84% dos crentes nunca leram a Bíblia toda uma vez, segundo a Sociedade Bíblica Brasileira? E que 42% dos pastores nunca leram a Bíblia toda uma vez? Falei isso com o homem, eu vi que ele ficou bufando assim. Pior pessoa é aquela que explode para dentro. Ele foi para o púlpito. Boa noite, Paz do Senhor. Fica de pé aqui todo mundo que já leu a Bíblia. Ficou de pé meia dúzia de gato. Ele falou assim: vocês que estão assentados, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não dou voz de prisão a vocês aqui hoje, porque quem está falando aqui é o pastor fulano de tal e não o juiz federal. Mas eu queria que os senhores soubessem que os senhores estão desrespeitando o livro sagrado, que custou o sangue dos mártires, e girou uma giraia, enlouqueceu. E o povo olhando um para a cara do outro, olhando um para a cara do outro. E eu gostei demais. Por quê? Porque a Bíblia muitas vezes é esse livro de cabeceira. A Bíblia muitas vezes é esse livro tratado como um amuleto. A Bíblia muitas vezes está ali aberta no Salmo 91, no Salmo 23. Às vezes a gente pega ela para ler no momento do aperto. Às vezes não entende. Às vezes fala, mas esse livro, o que ele muda na minha vida? O que ele muda na minha história? Mas eu quero te dizer que é impossível a gente ser louco por Deus e por Jesus se nós não amarmos esse livro. Se nós não tivermos com Ele um relacionamento muito forte e diário. E eu tenho pregado para os jovens do Brasil e fora do Brasil que eles têm que ser loucos pela Bíblia. Eu já fiz várias loucuras pela Bíblia e com a Bíblia. Uma loucura que eu já fiz com a Bíblia foi comer a Bíblia. Certa vez eu pedi uma menina que trabalha com culinária e eu falei com ela: faz uma Bíblia para mim com essas folhas que dá para comer. Mas é folha mesmo, você pega, é folha, mas é papel de coisa lá. E aí ela fez e colocou o Sermão da Montanha todo, deu umas 5 folhas. E eu preguei o Sermão da Montanha para os jovens. Eu fiz isso no ano passado. E eu fui arrancando cada pedaço e comendo à medida que eu ia pregando, comendo, porque a Bíblia fala que Ezequiel no Velho Testamento e João no Novo Testamento comeram o rolo, comeram a Bíblia, comeram o pergaminho que continha a palavra de Deus. Então se os caras fizeram, eu estou liberado. Vou comer também. Comi a Bíblia. O que mais? Eu já andei, inclusive quero convidar você oficialmente, conversei com o pastor Sábio sobre isso. Geralmente todo ano no mês de agosto ou setembro eu fico 30 dias com a minha Bíblia, andando com a minha Bíblia 24 horas. Vou ao banheiro, vou namorar minha mulher, vou para o shopping, vou para a academia, vou torcer para o Galo, que já é campeão já, normal. Vou tudo, aqui ó, com a Bíblia na mão. O povo pira. Você precisa de ver que difícil nos aeroportos. Que eu pego muito avião, e aí você vem, às vezes falando no celular, puxando a mala, e a Bíblia, e chega lá. Quantas vezes eu consegui evangelizar pessoas porque eles me viram com a Bíblia na mão? Meu filho, o pai, eu na esteira correndo, o que é isso, pai, na mão? Eu falei: a Bíblia, filho. Ficou olhando. Falei: mãe, o pai está com a Bíblia na esteira, mãe. Está com a Bíblia. E eu fui explicar para ele. Por que eu faço isso? Porque tudo que você ama, você quer perto. E esse objeto aqui tem que ter mais valor para mim do que meu iPhone. Só que eu fico mais tempo com o iPhone na mão. O carro, ninguém pode entrar com o pé sujo. A Bíblia pode ficar toda amarrotada. A calça sua da diesel já está virando de gasolina, de tanto que você lisa ela. Seu cabelo, essa praga ruim aí que não muda, você lisa essa droga o dia inteiro. Esse livro aqui, ninguém encosta a mão no livro. Aí depois quer que a vida muda. Quer que Deus para o céu, te dá um marido, te dá um emprego, te dá tudo. E o livro sagrado, que os mártires deram o sangue deles, virou wax espiritual. Enfia debaixo do braço e vem para a igreja. Isso quando traz. Outra loucura que eu já fiz pela Bíblia e com a Bíblia é ler a Bíblia toda em voz alta, direto, sem parar. Durante 72 horas, eu juntei um grupo de jovens e a gente leu a Bíblia toda em voz alta. Eu comecei lendo Gênesis e fomos lendo até Apocalipse. Levou 72 horas, 3 dias sem parar. A molecada ali com a gente lendo a Bíblia. Você não pode, olha aqui,
Você nunca vai imaginar o que é quando vai chegando em Apocalipse 22, os últimos versos. A garotada começa a chorar, chorar, chorar. E quando eu li que o amor de Deus e a graça do Senhor Jesus seja com todos vós. Moleque pegou cadeira e jogou pro alto, jogou a mãe pro alto, jogou Obama pro alto. Enlouqueceu! Porque entrou para a história da vida desses meninos que um dia eles leram a Bíblia toda. Eles vão poder contar isso para o neto, vão poder contar isso para a mãe, vão poder contar isso para os endemoniados, todos. Você já leu a Bíblia toda? Outra coisa que eu já fiz é ler a Bíblia toda. Várias vezes. Começa em Gênesis e até Apocalipse. Aí começa em Gênesis até Apocalipse. Aí começa em Gênesis até Apocalipse. Aí vai lendo. Outra loucura que eu já fiz pela Bíblia, leia ela todo dia, tem milhão de anos. Sem parar nenhum dia. Nunca menos de que 6 capítulos. Nunca por motivo nenhum. Nem por doença, nem para os Estados Unidos, nem furacão Isaac, nem um capeta pelado na minha frente. Não interessa! É a palavra de Deus! Se eu quero mudança, eu tenho que mudar primeiro eu! Não, Senhor, muda a minha vida. Que se tu muda a minha vida, aí eu vou ler a Bíblia, vou orar e vou jejuar. Eu não caio nessa, Deus vai cair nessa. Se o Senhor me der dinheiro, se o Senhor me livrar dessa situação amorosa difícil, se o Senhor me arrumar... Gente, não é assim. A gente muda primeiro, para a gente então atrair Deus até nós. A nossa mudança... O que te diferencia de quem está do seu lado nessa noite para Deus? O que faria Deus nessa noite olhar para você com olhos especiais, diferente de quem está do seu lado? O que você está fazendo que mexe com Deus mais do que qualquer um habitante de Vila Velha nessa noite? Ah não, eu quero que Deus olhe para mim por causa da minha curva, da minha cintura. Ah não, eu quero que o Senhor olhe para mim, que a minha família é fundadora de Vila Velha. Pode ser a fundadora, pode ser o que for. Ah não, eu quero que Deus olhe para mim, que tem 500 anos que eu sou da igreja. Nós vamos te mumificar aqui dentro. Eu quero que Deus olhe para mim, porque não interessa. Olha aqui para mim. Deus nessa noite está procurando pessoas que estejam na brecha. Pessoas que façam o que Ele falou e não façam aquilo que eles disseram que tem que ser feito. O reino de Deus tem regras, e assim como no trânsito você não pode tirar uma carteira de motorista e dirigir do jeito que quiser, assim também no reino de Deus você não pode entrar para o reino de Deus e, eu vou fazer do meu jeito, eu vou orar quando der, aí vou ler minha Bíblia quando der, e aí eu vou dar dinheiro quando der, e quando der, quando o médico falar que eu tenho que fazer um exame de sangue, aí eu jejuo. Certa vez um irmão falou para mim, eu estou adiantando essa irmã da semana que vem. Um irmão falou comigo, pastor, estou fazendo um jejum, está sendo maravilhoso. É mesmo? O que Deus está fazendo lá na sua família? Não, é que eu estou perdendo peso. Isso é regime, trouxa, é outra coisa. Isso eu vou pregar semana que vem. Outra loucura que eu fiz pela Bíblia, eu fiz uma parceria com a Sociedade Bíblica. Sociedade Bíblica, gente, é maior do que a ONU. Ela tem 168 países do mundo, e adivinha qual a maior sociedade bíblica do mundo? Do Brasil. Eu fui lá em Barueri, sentei com a diretoria e chorei. Eu entrei num galpão com milhões de Bíblias. Eu me emocionei tanto que eu sentei no chão. Falei, meu Deus, o que é isso aqui? Bolei para eles um esquema de leitura bíblica só para jovens. Eles estão distribuindo isso por todo o país. Já fiz congressos sobre a Bíblia. Eu estou decorando a Bíblia. Eu estou com um projeto, como eu estou pensando em viver bastante, eu estou com um projeto de decorar todo o Novo Testamento. Todo o Novo Testamento. E eu já estou terminando a primeira fase, que é decorar os assuntos de cada capítulo. Então, praticamente hoje eu sei de todos os capítulos da Bíblia, do Novo Testamento. Se você disser o que está lá em Romanos 5, eu sei te dizer o que está lá e sei citar muitos versos. Não consigo citar tudo, mas uma hora eu vou conseguir. Porque eu estou nessa terra aqui, não é possível que eu sei mexer tudo no Facebook, no Twitter e não conheço a palavra de Deus, caramba. Quem criou a praga do Facebook? Um idiota que não tem 30 anos ainda, não tem nem cabelo debaixo do braço. Quem escreveu esse livro? Deus inspirou homens santos. Aí a gente dá moral para o Zuckerberg. Não, porque o Facebook é demais. Tem um negócio que você bloqueia os outros. Esse livro ali bloqueia Satanás contra a sua vida. Eu já dei Bíblias de presente. Já dei Bíblia de presente para todos os meus vizinhos. Já dei Bíblia de presente para todos os meus colegas de sala de aula. Chegar assim de manhã na escola. E todas as carteiras com Bíblias.
E alguns deles jogaram Bíblia em mim. Não tem problema. Eu já peguei folha de Bíblia que estava destruída. E peguei as folhas e fiz camiseta. Preguei a folha da Bíblia assim, pus um plástico por cima. E aí os jovens começaram a usar, um monte de jovem. E muita gente se converteu. Porque você chega no ponto de ônibus, tem uma pessoa com uma folha pregada na camisa. Você pode até não perguntar, mas você pira muito. Você fala, irmão, o que é isso aí? Aí, meu irmão, quando perguntou isso aí, você bate a bola no ângulo, assim, sem goleiro. Falou, ó, aqui é Jesus na fita, já ajoelha aqui e já... A maior loucura que eu já fiz pela Bíblia, sabe qual é? Obedecê-la. É ela dizer assim, perdoe o seu semelhante. E eu sem vontade nenhuma, sem ver anjo, sem arrepiar, eu ir lá na casa da pessoa e falar assim, aqui, você me feriu, você me magoou, você acabou comigo, mas eu estou aqui para te pedir perdão. Por que você está fazendo isso? Aposto que foi fulano que te convenceu, né? Eu não sei quem é fulano, mas tem 4 caras que me convenceram. Quem? Mateus, Marcos, Lucas e João. Esses 4 sentaram comigo e falaram assim, você não fala que é seguidor de Jesus, miséria? Quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 70 vezes? 7. Quem falou isso comigo? Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 4 me convenceram. Dá dízimo na igreja. Gente, isso aqui é um negócio... Ô Jesus Nazaré. Obedecer a Bíblia é uma loucura muito louca. É uma doideira muito doida. Porque os conceitos dela são muito contrários do que essa sociedade doida hoje prega. Sabe o que a sociedade prega hoje? Se te faz bem, faça. Esse livro diz assim, tem regra. Você não é dono do seu nariz, você não manda droga nenhuma. Se você entregou a sua vida para o Senhor é que vai dirigir você, e você não é seu dono mais. É fácil viver isso aí? Não. E aí, gente, eu fiz de todas as loucuras que eu já fiz pela Bíblia, de todas, eu fiz uma que é a menorzinha, a menor mesmo. Coloca aí, por favor, a imagem. Esse não. A imagem mesmo, velho. A imagem, cara. Eu na Colômbia. Se vira aí, acha aí. Fiz, há mais de um ano atrás, tirei umas fotos. 800 e cacetado, quase 900 fotos, né? 900 fotos. E tirei foto, caramba. Tirei foto, umas 60 fotos com a Bíblia. E foto mordendo a Bíblia, e foto com a Bíblia como se fosse revólver, e foto metendo tiro no capeta, e foto cheirando a Bíblia, e tirando ela para dançar um tango, foto pra caramba, com Bíblia, foto que para mim, entenda uma coisa, para uma pessoa doida, tudo é normal. A gente não pergunta para um doido se ele fala assim, ele não acha que é, ele fala, gente, mas eu estou só tirando uma foto normal, né? Mas para as outras pessoas... Né? Aí tirei essa foto, tem um ano, ficou guardada lá. E aí, essas fotos agora vieram para a nossa propaganda do culto. E um monte de gente falando, e um monte de gente. Infelizmente eu vou falar uma coisa para vocês aqui. Sabe que risco que eu não corro? É de morrer por isso. Porque não tem ninguém nessa nação que vai ficar bravo o suficiente para achar que eu vilipendiei a Bíblia. Se eu tivesse feito isso com a camisa do Flamengo, se eu tivesse feito isso com o Alcorão, esse culto era o meu sepultamento já. Se eu tivesse feito isso com um iPhone, olha aqui, se eu tivesse feito isso com a bandeira do Brasil, se eu tivesse feito isso com qualquer droga, qualquer praga, qualquer desgraça, eu estava morto. Aí eu fiz com a Bíblia Sagrada. Vou andar normal, vou ficar normal, sabe por quê? A Bíblia não representa muita coisa na vida da maioria das pessoas. Então, ninguém vai fazer nada. O máximo que os corajosos fazem é ir para a internet. O que é coragem na internet? É nada. Porque a pessoa, quando te encontra, não tem coragem de falar nada. Aí na internet fica tudo, coloca bravo. Aí você encontra a pessoa. Ô, velho, fala comigo aqui. Não, velho, eu dei moral lá, eu dei RT. Gostei pra caramba, ó, dei moral. Ô, você não falou lá que não podia? Tem algumas coisas que a gente não...
Qual é o verdadeiro pecado contra a Bíblia? Primeiro, ser ignorante sobre ela. Você quer realmente xingar o livro santo? É você ser ignorante sobre a Bíblia. Um jovem da minha igreja falou assim, o jovem do lado falou, abra a Bíblia em Efésios. Ele perguntou se era alguma coisa relacionada a shampoo. Efésios. Tem que ter muita paciência. Aí a gente respira. Não, pastor, mas o menino é novo convertido. Ele tem só 3 anos que ele está na igreja. 3 anos. Não decorou o nome do Deus dele ainda, né? Não decorou o nome do livro sagrado. Ignorância bíblica é ignorância sobre a vida. E quando você é ignorante sobre a Bíblia, você se coloca num terreno minado. E você pode ser destruído. Porque a própria Bíblia diz, o meu povo morre, perece, é destruído, porque lhe falta conhecimento. Você tem que conhecer sua Bíblia. Deus não deu para a gente muitos para casa depois que ele foi embora. Mas dentre os poucos que ele deu foi, ame a sua Bíblia, caramba, e decora, caramba. Gente, nós temos muito tempo à toa, velho. Ainda mais agora que nós colocamos Bíblia em tudo. Bíblia no Facebook, Bíblia na palma da mão, Bíblia dentro do carro. Bíblia, nós temos que ler mais a Bíblia. E parar de achar que a gente já está sabendo. É um livro que não tem fim. É o único livro do mundo que quando é lido o autor se faz presente. Esse livro aqui mudou a vida de milhões de pessoas. Eu nunca vi uma pessoa terminar de ler a Folha de São Paulo, terminar de ler um livro do Paulo Coelho, terminar de ler a revistinha da Mônica, terminar de ler qualquer coisa e falar, a minha vida mudou, acabou, e agora eu sou outra. Mas esse livro ali, ele consegue o inconseguível. Ele transforma uma prostituta numa santa. Outro dia eu conversei com um garoto de programa, que ele fazia entre 15 e 20 programas por noite. Ele estava há 3 anos com Jesus. Ele disse, pastor, nem me masturbar mais. Não tem pornografia na minha vida. Eu não namoro ninguém. Eu não encontro com ninguém. Eu estou dentro da igreja há 1000 dias, 3 anos, que esse livro aqui segura a minha vida de pé. Eu não imaginava a minha vida sem prostituição. Hoje eu sou outra pessoa. Napoleão Bonaparte foi um imbecil. Mas aquele imbecil um dia falou uma frase que ele disse assim, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da Bíblia. Essa frase, não parece que está até errada essa frase? Até do Tiririca eu aceitava essa frase melhor, mas do Bonaparte. Você quer pecar contra a Bíblia? Não é cheirar a Bíblia não, sabe o que é? É não tornar-se orgulhoso por conhecê-la. Tem gente que também começa a ler a Bíblia, aí começa a olhar todo mundo assim, não. É porque você, sabe assim, eu estou vendo que você tem assim, uma certa ignorância. Então eu vou ensinar você, pobre pecador desgraçado. Porque eu sou a gostosura de Deus que pisou na terra. Meu irmão, você não sabe nem a diferença entre o Velho e o Novo Testamento. Você acha que tem Novíssimo Testamento ainda. Tem gente que vai para o seminário para estudar a Bíblia, para aprender melhor. Ixi, velho, sai de lá um troço que nem o capeta quer no inferno. Orgulhoso. Orgulho do conhecimento bíblico, 2 incoerências. Outra coisa que a Bíblia nos ensina e que nós não podemos fazer com relação à Bíblia é ser teórico. A Bíblia não é um livro de filosofia, nem de teoria. Ele é um livro prático. Esse livro aqui ensina a gente a viver a vida e a vivê-la de forma prática. Parar de ficar imaginando, viajando na maionese. Esse livro aqui traz o nosso pé para o chão e a nossa cabeça para o céu. Esse livro aqui regula as irregularidades do nosso coração e as nossas emoções são passadas a limpo quando a gente lê esse livro. Esse livro faz a gente suspirar pela coisa certa e não suspirar pelas coisas erradas. Por isso que o salmista disse, abro minha boca e quando eu encontro os teus mandamentos. Esse livro é um manual, cara. Igual você compra qualquer coisa no mundo, um carro, um celular, e vem um manual. Esse é o manual. Esse manual aqui levou muitos anos para ser escrito. E isso aqui trata do bom funcionamento da máquina chamada homem, da máquina chamada mulher. Está tudo aqui. Os segredos estão aqui. Essa é a bússola para o céu. É a mensagem desse livro que um dia nós vamos trocar na porta do céu por uma coroa. Por isso que o hino diz, sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. O que você acha que você vai trocar com Deus lá na porta do céu? É a mensagem desse livro, que você vai carregar.
O que mais a gente não pode ser em relação à Bíblia? Ler sem entender, porque não é simples leitura. Eu conheço gente que conhece a Bíblia muito, demais. Você quer ver uma pessoa que conhece muito a Bíblia? Jô Soares. Muito, mas conhece muito. Eu já vi ele entrevistar pessoas que eu fiquei de cara. Falei, se esse cara virasse pastor hoje, ele sabia a Bíblia mais do que muita gente. Mas eu sei que o João é uma pessoa que não entregou a vida para Deus ainda. É possível você saber a Bíblia, ler a Bíblia, e isso não te mudar. Terceiro, quando você lê a Bíblia, você entende os propósitos de Deus para o homem. Quarto, é possível você ler a Bíblia como um amuleto. Quinto, é possível você idolatrá-lo. Sexto, consultá-lo como jogo de búzios. Não é assim que funciona a Bíblia, ó. E disse Deus, abra as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. O que eu tenho? Eu não estou em Jerusalém, eu não sei negócio de sol aqueça. Você sabe a história, né, do cara, né? Que falou, Deus, fala comigo agora, o que eu tenho que fazer agora? E Jesus disse para Judas assim, o que tem de fazer, faz depressa. O menino foi e se matou. Eu não leio a Bíblia, transformei ela num búzio. Isso é pouca vergonha. É a mesma coisa de você receber uma carta de amor do seu namorado, da sua namorada, e falar assim, eu vou ler só essa frase. Essa é a maior carta de amor que já foi enviada ao mundo. Essa aqui é a história de como um Deus lindo amou uma pessoa, amou essas pessoas e veio aqui enviar seu filho para mudar a nossa história. E hoje a gente tem vida. É essa carta de amor que muda a história da gente. Vou desrespeitar esse livro? Não. Foi o livro mais perseguido. Hitler fez pilha dele em Berlim e meteu fogo. Tanta gente tentou acabar com a Bíblia. Um imbecil lá na Inglaterra disse assim, daqui a 100 anos a Bíblia será uma lenda, e para vermos a Bíblia terá aqui no museu. Exatamente 100 anos depois que ele falou isso. Como é que é o nome do imbecil? Lavoisier. Estou tentando lembrar o nome do jumento. Ele falou essa frase. No dia que completou 100 anos, a casa dele se transformou no maior centro de distribuição de Bíblias do norte da Inglaterra. Como é que está a sua relação com a Bíblia? A sua relação com a Bíblia é um termômetro sobre sua fé. Como é que está o seu apego pelo livro sagrado? Que sacrifício você faz para entender a mensagem que está nele? Você se envergonha da Bíblia? Eu tenho conversado muito com alguns amigos, porque hoje, como a gente tem Bíblia no iPhone, então veja bem, olha aqui, ó. Eu trouxe essa bênção aqui para pregar, ó. E aqui tem Bíblia. Eu podia ler a Bíblia aqui e já pregar o sermão aqui mesmo. Mas eu faço questão de trazer minha Bíblia, por quê? Porque eu estou ensinando alguma coisa para essa nova geração. Eu estou ensinando para eles que o iPad, o iPhone, o que tiver aí, é muito bom, mas é muito lindo você se identificar com o livro. Eu sou crente. O que é crente? É o povo do livro da capa preta. Enfia que é trem debaixo do braço no sol de milhão e vai para a igreja. As mulheres com Bíblia rosa, Bíblia da mulher, Bíblia do homem, Bíblia do flamenguista, Bíblia do doidinho, Bíblia do psicopata. E vão para a igreja. Chega na igreja, abre a Bíblia. Aí vai comer no restaurante depois do culto, joga a Bíblia em cima da mesa. Vai para a faculdade com a Bíblia. O jeito que você quer acabar com o mundo, vai para a faculdade com a Bíblia. Chega né, assim de manhã assim. Ei, bom dia. Pecado no arraial. O nego vai pirar. Sabe o que é desrespeitar a Bíblia? É fazer o que os professores de universidades, muitos deles estão fazendo. Porque no meio acadêmico hoje tudo pode. Você pode ser homossexual, você pode fumar, você pode matar, você pode tomar. Tudo, fazer tudo. Mas fala que você é crente. Fala que você crê na Bíblia. Eu estou falando que a minha mulher faz psicologia. Ela falou, Lucinho, não tem um dia que a Bíblia não é zombada. A palavra tolerância serve para tudo, mas não serve para crente e para a Bíblia. O professor um dia falou com a minha mulher, você acredita naquele livro que diz que um cara comeu a baleia e ficou 3 dias vivo dentro da barriga dela? Mas eu já tinha ensinado para ela a respostinha. Qual é a respostinha que a gente dá nesse caso? Fessou. Mesmo que esse livro dissesse que o cara que comeu a baleia e a baleia ficou 3 dias na barriga dele, eu ainda creria. Sabe quantas vezes eu já fui posto para fora de sala? Por causa da Bíblia? Sabe quantas vezes? Várias. Já contei isso aqui quantas vezes?
Você já pagou um preço pela Bíblia? Você já foi zombado e perseguido por causa dela? As pessoas já falaram assim, mas que droga! Isso tudo é Bíblia, caramba! Alguém já se irritou com a sua fé é irritante? Ou você é aquela pessoa assim, ai, mediana, ai, eu não quero irritar ninguém. As pessoas me perguntaram se quando eu tirei essa foto, eu não sabia que eu ia irritar alguém. Eu perguntei para as pessoas assim, o time do Flamengo, eles deixam de fazer gol só porque vão entristecer a torcida do Vasco? Político deixa de lançar a campanha dele só porque o pessoal do outro partido vai ficar triste? Eu vou deixar de honrar o livro sagrado porque tem gente que vai para a internet falar, ô irmão, eu estou em outra fase, eu deito o cacete com paixão, mas fala com força, eu não estou nem aí não. Agora eu sei o que eu tenho ali nas minhas mãos. As pessoas não precisam saber, elas podem me criticar, mas eu tenho que saber que eu amo a palavra de Deus e eu vou viver esse livro. E eu vou amar a mensagem dele e eu vou levar ele até as últimas consequências. Nós recebemos dos nossos pais e dos pastores que estão morrendo agora, esse bastão. Encara a Bíblia como um bastão. É uma corrida de bastão. E nós agora estamos com o bastão na mão. Nós vamos passar ele para a próxima geração? Ou os nossos filhos vão ser a primeira geração sem Bíblia? Uma geração sem a palavra de Deus. Eu recebi do meu avô. Eu falo direto aqui do meu avô. Porque o meu avô foi uma coisa muito chocante. Como o meu avô me ensinou a amar a Bíblia. Sabe como é que meu avô converteu? Ele ganhou uma Bíblia de presente. Ele sozinho leu Mateus capítulo 1 até o capítulo 10. Ele acabou de ler assim, ficou olhando para a lua e falou assim, Deus que segura a lua, Deus da Bíblia, se o Senhor consegue segurar a lua, a partir de hoje segura a minha vida. Eu entrego a minha vida para o teu filho, que eu acabei de ler a história dele aqui. Leu só 10 capítulos, fez a oração sozinho. Ele deu esse livro para todos os presidentes da República, de Getúlio Vargas ao Lula. Ele deu fisicamente a Bíblia de presente. Pregou para toda a família. Ele leu a Bíblia mais de 100 vezes. O Novo Testamento ele não tem conta de quantas vezes ele leu. Pensa um velho doido que sabia a Bíblia toda. Eu achava até no início que o vô tinha escrito a Bíblia. Não pode saber tudo, ele sabe tudo. Eu já contei isso aqui, meu avô sentava comigo e falava assim, sabe filho, lá em 2 Crônicas, quando fala que o rei Acasias reinava em Judá, enquanto Jeosias reinava em Israel, quando veio aquele profeta de Judá, que ele estendeu a mão, eu falei, vou. Eu já boiei lá no Acasias, aí ele falava assim, sempre gostava de pôr quem não estava na conversa, ele falava assim com a minha avó Mariquita, ô Mariquita, olha o tipo de pastor que tem no mundo hoje, olha aqui, eu estou falando aqui de uma coisa mais simples, e ele não sabe a Bíblia, ô meu filho, como deve sofrer os seus ouvintes, hein? Eu ficava sentado assim de cabeça baixa, eu ouvia tudo que ele dizia, e aí meu avô passou muito mal, morreu ano passado aos 95 anos de idade. As 2 últimas noites de vida dele, ele ficava citando a Bíblia, todinha. Não reconhecia nenhum dos filhos, nenhum dos netos, não reconhecia ninguém. A última pessoa que ele reconheceu foi o médico dele. Sabe qual foi a última palavra lúcida do meu avô no mundo? O médico chegou de manhã e falou assim, Sr. Joaquim, estou aqui para examinar o senhor. Ele falou assim, antes do senhor pôr a mão em mim, o senhor já leu a Bíblia hoje? O senhor já leu a Bíblia hoje? Aí ele pirou, deram um remédio doido para ele. Quando ele acordou, ele já não lembrava de mais ninguém. Aí ficou as 2 noites, de meia-noite às 6 da manhã. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo e papapá. Aí pular para as bem-aventuranças. Bem-aventurados os humildes, porque eles coisarão as coisas. Bem-aventurados os coisados, porque eles vão coisar. Bem-aventurado. Aí pulava lá para o Salmo 46. Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente. Quando a sua vida acabar a fofura, só vai ficar isso aqui, ó. Nem a recordação de quem você amou, nem dos bens que você conquistou. Isso aqui é a âncora firme da alma. Isso aqui que não deixa a gente meter uma bala na cabeça. Isso aqui que no dia da solidão e da tristeza segura a gente de pé. Eu já disse aqui várias vezes, eu vou repetir. Quando a minha mãe morreu, ela me entregou para esses 4 homens cuidar de mim, Mateus, Marcos, Lucas e João. Eu só estou aqui hoje por causa da minha Bíblia. E quando meu avô morreu, eu preguei no velório dele, e eu desci lá, peguei na mão do vô, falei, vô, agora a doideira é comigo, deixa comigo.
E meu avô deixou um sítio, deixou carro, deixou a casa, deixou coisa. A única coisa que eu fiz questão da herança do meu avô foi a sua Bíblia. As minhas tias quiseram, meus tios quiseram, meu pai quis. Você acha que eu respeitei meu pai? Eu falei, pai, ninguém vai pegar a Bíblia do vô. Ela é minha. Ela representa tudo que eu tenho. É essa Bíblia aqui, ó. Eu só trouxe ela nessa igreja. Você acha que eu vou deixar você pegar nela no final do culto? Quem é você? Se quer para me pedir isso? O que é isso aqui? É o bastão que foi passado para mim. E eu vou pirar quem está vindo aí? Com força. Eu vou ensinar para essa molecada. Eu vou ensinar para meus filhos. Que tudo que eles fizerem pela Bíblia, com a Bíblia, é pouco. Por quê? Porque é isso que vai mudar a nossa história. Muçulmanos não aceitam colocar a Bíblia, o Alcorão deles, abaixo da cintura. Crente, meu Deus, Jesus Nazaré, acha a Bíblia dentro da privada. Ai, opa, canta! Cadê a Bíblia? O Totó está comendo ela. De qualquer jeito, largada, não faz diferença. O meu avô era tão louco por esse livro, que ele construiu assim, um patamarzinho na casa dele, assim, bem alto, no canto da parede assim, e ele deixava a Bíblia dele lá em cima. Um dia ele chegou da rua e tinha uma caneta em cima da Bíblia. Meu irmão, esse homem virou a giraia. Quem pôs a caneta em cima do livro sagrado? Eu não sei, vô. Ô Mariquita, quem fez isso? Não pode pôr nada em cima do livro sagrado, Mariquita. Quem fez isso? Eu vi a hora que ele chorava. Eu falei, vô, calma. Calma, você vai morrer. Não, não pode. Eu pus isso aqui porque a Bíblia tem que ficar acima da cabeça de todos nós. A Bíblia tem que ficar no alto. Quem entrar aqui em casa tem que ler esse livro, tem que ver. Quem põe essa caneta de Satanás aqui? E o pior, gente, não é Bíblia descuidada, não. É Bíblia novinha, que nunca é lida, nunca é tocada. Sua relação com ela é, eu não mexo com você, você não mexe comigo. Qual é o estado da sua Bíblia? Quantas Bíblias você tem? Você estuda o livro sagrado? Se Deus dissesse nessa noite que a sua felicidade sentimental dependesse desse livro, que tanto você leria esse livro? Se Deus dissesse para você que todo o dinheiro que vai entrar no seu bolso a partir de hoje dependesse dos versículos que você decorasse, quantos versículos você decoraria? Você sabe quantas letras tem esse livro? 3,5 milhões. Você sabe quantas palavras tem? 774 mil. Sabe quantos capítulos? 1189. Sabe quantos versos? 31 mil. É importante para você esse livro? Qual é o valor que você dá a ele? E se te xingarem por conta dele? E se o seu namorado quiser terminar com você por causa dele? No dia que eu fiz a campanha dos jovens andar comigo com a Bíblia, teve uma garota que falou com o rapaz, se você não largar sua Bíblia, eu vou terminar com você. Ele falou assim, meu sonho. As meninas também é doida, acha que o cara, tá difícil arrumar um homem. Você ainda joga uma dessa no cara, ele termina com você rindo. Uma outra garota terminou com o rapaz dentro do cinema, porque ele levou a Bíblia para o cinema. Isso não se faz. Eu estou envergonhada. Você trazer uma Bíblia dessa, biblinha, para o cinema. Por que você está fazendo isso? Isso é fanatismo. Sabe o que eu fico muito doido, gente? É com os religiosos. Os religiosos não precisam da Bíblia, eles já são santos demais. Eles se elegeram agora os fiscais da fé. Então eles agora ficam fiscalizando tudo que está errado no reino de Deus. Ó, está errado ali. Uau, 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 uau. Eles viraram o FBI espiritual. E fica lá indo lá dar a voz de prisão. É um bando de gente que não faz nada. Faz nada. Aquela imagem minha cheirando, sabe para quem é? Não é para quem está bem, não é para quem está legal, não é para quem está com Deus. É para aquela mãe que já não sabe o que fazer com o filho que está no crack. É para aquela avó que está desesperada, porque a neta está na maconha. Eu tenho hoje na minha caixa de entrada pessoas dizendo, Lucinha, minha vida mudou por causa dessa foto. Eu fui para cá de recuperação, hoje eu estou limpo. Minha história mudou.
Por causa da Bíblia. Você não cheira tudo que você ama, tudo que é gostoso, um prato de comida. Ah, meu Deus do céu. Você entra dentro de um carro zero. Qual que é a melhor coisa de um carro zero? Depois de dar rolé. É cheiro. Um neném, de neném. Quem conseguir embalar cheiro de neném vai ficar milionário. Você chega assim. A pessoa amada. A gente não cheira a pessoa amada. Vai no cangote, você vai assim. Ai, para. Eu não vou cheirar o livro que me transformou de um porqueira desgraçado, com um carimbo batido, certificado para o inferno, e me transformou em alguém que tem alguma coisa. Eu não vou honrar e amar e beijar. Ih, meu filho, eu vou ter um caso de amor com esse livro, porque eu não tenho Jesus aqui não, eu tenho a mensagem dele. Como é que está o seu amor pela Bíblia? Como é que está o seu amor pela Bíblia? Por que a gente tem que ser louco por esse livro? Deixa eu achar aqui para eu te falar por quê. Primeiro, por causa do sangue dos mártires. Milhões de pessoas deram sangue para você ter esse livro aí. Eu estava lendo esses dias que um pastor lá na China foi preso. Sabe o que ele fez? Nunca tinha visto uma Bíblia. Era pastor e nunca viu uma Bíblia. Quando ele ganhou a primeira Bíblia dele, ele leu toda 3 vezes em um mês. Eu vou repetir. Ele leu 3 vezes em um mês. Só que isso deu tanto na cara, porque ele não saía para trabalhar, não fazia nada, que foram lá na casa dele, a polícia pegou ele, prendeu ele, matou o cara. Não pode ter Bíblia. Não pode ter Bíblia. Eu fui no Nepal, numa igreja perseguida. Cheguei no Nepal, enfiaram comigo para dentro do mato. Lá no meio do mato, uma casa velha. Lá dentro da casa, um porão velho, fedido. Lá dentro do porão, sem crente na miúda. Não tinha instrumento, não tinha palma. Tá, todo mundo cantando baixinho. E eu comecei a olhar, cadê Bíblia? Não vi nenhuma Bíblia. Para 100 pessoas, tinha 2 Bíblias velhas faltando página. E durante o culto, sabe o que eles faziam? A Bíblia ia passando, eles faziam assim. E passava para o outro. E sabe o que eles já tinham feito com a Bíblia? Eles já tinham arrancado as folhas e distribuído para os crentes e fazia rodízio. Você já imaginou se você saísse daqui hoje com uma folha de Ezequiel? Aí você volta semana que vem para ganhar uma folha de Efésios e dar de Ezequiel para quem ficou com a de Efésios. Uma folha. Nós temos tudo. Deus vai cobrar isso muito de nós. Está aqui tudo hoje, está aqui tudo. Olha. Todo o mistério de Deus, toda a resposta dele para as angústias do ser humano estão aqui. Ó. O que nós estamos fazendo? Você acha que isso que aconteceu comigo, nego ficar falando na internet, o jornal tal quer entrevistar, o canal de televisão, isso não é nada, isso não é nada. Não é nada. Estou pedindo para Jesus para esse trem chegar lá na CNN. Que eu sei falar inglês, eu vou entrevistar ele em inglês. Eu vou inclusive pôr agora essa semana, amanhã, eu vou pôr um vídeo em inglês explicando por que eu cheirei a Bíblia. Why I sniffed the Bible. Cheirei primeiro, porque ela era minha. Segundo, você não tem nada com isso. Terceiro, vai ler a sua. Por que nós temos que ser loucos pela Bíblia? Primeiro então, por causa do sangue dos mártires. Teve gente que morreu. Eu estou lembrando aqui da Joan West. Joan West, 1554 na Inglaterra. Menina nasceu cega. Até os 12 anos de idade ela trabalhou para comprar uma Bíblia. Sabe o que ela fazia? Ia na prisão e pedia os prisioneiros para ler a Bíblia para ela. E ela foi decorando tudo que os prisioneiros falavam. Aos 22 anos de idade, a rainha Maria Sanguinária subiu ao trono da Inglaterra e declarou que era proibido ler a Bíblia. Gente, tinha que ter umas leis meio malucas assim. Você ia ver negro ficar doido com a Bíblia. Ela falou, não vou parar de ler. Continuou indo na prisão. Prenderam a Joan West. Aí ela falou, não quero saber, vou continuar lendo. Essa Bíblia é sua, é minha. Você renega? Não. Você vai morrer. Demorou. Fizeram vários interrogatórios, várias torturas. Ela por fim ela falou, para, me mata logo. Mas eu não vou parar. Ela ficava na cela escura citando tudo que ela sabia da Bíblia de cor. Resultado, converteu um monte de gente dentro da prisão. Levaram ela para a fogueira. Quais são as suas últimas palavras? Você está com depressão? Você está triste? Lê a história dos heróis da fé. Lê o que os caras falaram na hora da morte.
Que músicas que eles cantaram? O que eles citaram na hora da morte? A Joana West, 22 anos, cega, nunca casou. A gente tem que pensar nisso, uma menina cheia de sonhos. Quando ela foi amarrada à fogueira, quais são as suas últimas palavras? Ela disse: eu quero citar toda a Bíblia, só em 26 palavras. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Acende o fogo aí depressa. Segundo motivo que a gente tem que ser louco pela Bíblia, porque o nosso próprio mestre só venceu pela Bíblia. Jesus foi enfrentar Satanás como? Satanás conversou com ele, ele deu um golpe de Muay Thai nele. O que ele fez? Bíblia para cima do safado. E o safado era tão safado que ele começou a usar a Bíblia também. Você acredita nisso? Que o capeta citou versículo para Jesus? Que descaramento. Já imaginou Jesus falasse com ele assim: você está esquecendo que eu que escrevi o livro, cara? Você está vindo citar para mim coisa minha, de mim mesmo, para mim mesmo? Morre, diabo! Jesus venceu com a Bíblia. Terceiro motivo, porque é a coisa mais perto de Deus que conhecemos. Alguém aqui já fez algum carinho na Bíblia? Quem já viu Michael Murdock? Segure a Bíblia perto do seu coração. Faça carinho na sua Bíblia. Doidinho, né? Muito bom, gente, assim. Outro motivo que nós temos que ser loucos pela Bíblia, porque sobre o que ela diz, você não tem que orar, porque são as verdadeiras palavras de Deus. O que está escrito aqui não tem que ser levado para tribunal nenhum. Ninguém tem que falar assim: selo do Inmetro, está aprovado. Não é a gente que examina, é o livro que nos examina. Quinto, sei lá. Ixi, Jesus, não sei não. Porque a ignorância bíblica é ignorância sobre o próprio Deus. Nós não podemos ser ignorantes sobre a Bíblia. Não podemos. Disso depende a nossa vida, a nossa história. Sexto, porque quem não temer diante dela hoje, vai temer diante dos homens. Hoje esse livro consola e ajuda a gente, mas vai chegar o dia que Deus vai abrir esse livro, vai colocar toda a humanidade diante e vai falar assim: então agora eu vou ver a vida de cada um de vocês de acordo com o que está aqui. Sétimo, porque Bíblias fechadas e empoeiradas significam pessoas fechadas e empoeiradas. Porque a mensagem desse livro é que vai transformar o meu coração e o seu coração para a glória de Deus. Oitavo, porque sem Bíblia você fica menos atraente e não o contrário. Quanto mais bíblico, mais atraente, mais bonito você é. Mais à frente das outras pessoas você está. Eu conversei hoje com uma pessoa chamada Silas Malafaia. Não tem como negar. Quem ama ele, quem odeia ele, não tem como negar que o cara está à frente. Por que ele está à frente? Eu perguntei para ele, no dia aqui do live: pastor Silas, conta para mim de novo a história do senhor com o pai do senhor. Sou Gilberto, tem hoje 95 anos. Foi coronel, capitão, sei lá o que, da Marinha Brasileira. E como ele era muito militar, pastor Silas, ele olhava para ele e falava: Silas, tu decora para mim hoje o Salmo 42. E quando eu chegar na rua, moleque, se tu não me fala. Isso ele me contou, pastor Silas me contando. Aí ele ia para a rua, voltava. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma. E eu também suspiro, e está todo mundo suspirando. Errasse para ver se a correia não comia solta. Hoje, gente, os nossos filhos são uma bandalheira. Eles é que põem ordem nos pais. Eles é que dizem o que o pai tem que fazer. Você vai ter que me deixar ir nessa festa. Eu vou fazer isso aqui, não tem ninguém para me impedir. Os pais não têm controle mais sobre essa geração. Que dia que nós perdemos o controle? No dia que esse livro parou de ser pregado dentro das casas. No dia que acabou culto no lar. No dia que os pais pararam de orar pelos filhos. No dia que as historinhas bíblicas pararam de ser contadas antes deles dormir. Nesse dia que morreu a estrutura das famílias brasileiras. Por que tem gangue nas escolas? Por que tem tanta gente vendendo droga? Por que toda hora tem alguém dando tiro dentro das escolas? Porque não pode orar e não pode ler a Bíblia dentro da sala de aula. É um ambiente secular.
Nono, porque quem conhece a Bíblia sempre estará à frente do tempo. Décimo, porque se você não examinar a sua Bíblia hoje, um dia você vai ser examinado por ela. Quais são os inimigos da leitura bíblica? Preguiça. Preguiça do inferno. Ai, vou ler minha Bíblia. Ai, eu estou tão cansado. Segundo, TV. Um brasileiro de 18 anos já viu 18 mil horas de televisão na vida. Aos 65 anos de idade, se ele seguir nesse ritmo, ele vai ter assistido 9 anos e meio de televisão, o que equivale a 15% da... Deixa eu ir devagar, porque em multidão a gente fica burro. Deixa eu falar tudo devagar. Um brasileiro de 18 anos de idade já vai ter assistido... Brasileiro, vai ter assistido 18 mil horas de TV. Aos 65 anos de idade, ele já vai ter assistido 9 anos e meio de televisão, o que equivale a 15% da vida. Se esse mesmo cara vier à escola bíblica dominical durante os 65 anos, sabe quanto tempo de escola bíblica dominical ele vai ter acumulado em 65 anos? 4 meses. Então compara, 9 anos e meio de televisão versus 4 meses. Televisão, a internet. Ficamos o dia inteiro. Outro inimigo, o celular. Falamos com todo mundo. Outro inimigo, não entender a Bíblia. Ah, eu não estou entendendo, pastor. E por isso você vai deixar para lá? Eu também não entendo muitas vezes as mulheres, mas eu também não deixo para lá. Outra coisa que está impedindo, muitas atividades. Ah, eu tenho muita coisa para fazer. Outra coisa que está impedindo, não priorizá-la na agenda. Você não levanta com a Bíblia tendo espaço na agenda. É aquela correria, é aquela doideira, e Deus entende. Não, Ele não entende. Ele não entende. Preferir alguém que te explique a Bíblia em lugar de ler a própria Bíblia é outra coisa que está errado. Se eu e você nessa noite morrermos, como é que está a nossa caminhada com Deus? Como é que está o nosso coração com a Bíblia? Qual é o seu amor pela Bíblia? Eu já contei aqui tantas vezes. Eu no aeroporto de Congonhas, e a minha Bíblia sumiu. E eu chorei alto, dentro do saguão assim, ó. Chorei. Perto do guichê da Gol. Aí um cara falou pro outro, pô, velho, Bíblia tá cara assim, irmão. Mas era a minha Bíblia. Sabe qual Bíblia era? Inclusive, era essa aqui. Essa Bíblia eu já reformei ela 3 vezes. E eu tenho mais 50 lá em casa. Mas eu não posso perder minha Bíblia, porque não é coisa qualquer. E as coisas que estão anotadas aqui? E o tanto que essas páginas estão marcadas de lágrima, que eu ia lendo e chorando. E eu lá abro a página e está tudo anotado, tudo rabiscado. E eu lembro o que eu escrevi, por que eu escrevi no dia. E eu gosto de pôr data do lado. Isso aqui é o histórico da minha caminhada com o Senhor. Você tem que amar a sua Bíblia. Você tem que ser louco por ela. Você tem que dar o seu melhor para Deus. Porque Ele deu o melhor dele para você. Eu estou com um texto aqui do Luiz Fernando Veríssimo, acabando com Big Brother. E aí você sabe o que o Veríssimo sugere? Apesar de ser um cara ateu, vá ler a Bíblia. Olha bem, gente, Luiz Fernando Veríssimo sugerindo ler a Bíblia. O cara é ateu, meu Deus. O que é isso? Isso tudo que está acontecendo comigo hoje é muito engraçado. Aí eu estava lendo ali nas anotações e eu vi ali um sonho que um rapaz teve comigo. Tem um rapaz que teve um sonho comigo há 1 ano e meio atrás. Olha o sonho. Eu estava andando numa das avenidas mais movimentadas de Belo Horizonte, em frente a um motel. Era um anel rodoviário. Aquele monte de carro indo e vindo. E eu comecei a berrar e parei o trânsito, aquela confusão. E eu gritava. E eu causei um tumulto. Adivinha por quê? Por causa da minha Bíblia. Mas ele disse que me viu dentro de um carro. Isso é o sonho do cara. Ele me viu e falou assim, que tumulto que o Lucinho está causando. Mas eu sei que ele está bem. Ele disse assim, no sonho eu vi que você estava bem. Porque apesar de cara de cansado e cabisbaixo, mas você estava com a Bíblia do seu lado esquerdo, em cima do peito, como se estivesse protegendo o seu coração. E por isso eu sei que você ia continuar.
nós vamos pirar, meu irmão. Essa nação está achando que nós vamos pedir perdão por amar a Bíblia, por amar a oração, por amar a Deus, que nós vamos pedir perdão, os nossos filhos vão cobrar da gente amanhã. O divórcio dos nossos filhos vai ficar sobre as nossas costas. A vida sexual deles, a vida financeira dos nossos filhos está sendo determinada hoje pelo que a gente crê e a gente prega. É esse o livro à base da sua vida? É isso aqui que você crê? É nisso aqui que você se entrega? Esse livro aqui que pode mudar a nossa história. Só esse livro pode mudar a nossa história. Só a mensagem dele, mais nada. Quando eu era pequenininho, minha mãe sentou comigo e falou: meu filho, aprenda o que eu vou te falar aqui. O quê? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número. Foi falando para mim. O que é isso, mãe? É o livro sagrado. Falei: mãe, me dá uma Bíblia de presente. Naquela época não era igual hoje. Ela me deu. Eu comecei a ler. Aí eu pegava a Bíblia assim, às vezes de cabeça para baixo. E as minhas irmãs sentadas, eu ficava pregando para elas. 2 cobaias. A Betânia e a Lucila. Gente, aceita Jesus agora, depressa. Ele está voltando. Montado num cavalo verde. E inventava, viajava demais por causa do sítio do Capão Amarelo. Emília também está chegando, junto com o Visconde Sabugosa. Quem quer entregar a vida para o Senhor? Aí sempre a Betânia não entregava e a Lucila entregava. Vem aqui à frente, irmã. A Bíblia, desde pequenininho. Aí, novinho, com 7 anos, o pastor falou: você já aprendeu os 66 livros da Bíblia de cor? Aprendi. Então você vai lá na frente da igreja falar. Gente, tem coisa que não sai da cabeça da gente. Eu pequenininho, eu lembro da calça que eu pus. Cabelinho assim, lambido. Sabe aqueles cabelos de índio, cortado com uma cuia assim, pá, igual cortina de teatro. Cheguei assim, lá na frente da igreja. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Forma, Peta. Fui até o final. Quando eu falei Apocalipse de João, meu irmão, foi uma explosão dentro daquela igreja. O povo gritava, o povo berrava, e o povo ficou tão feliz. Aí eu saí com a minha Bíblia, todo feliz, e o povo: parabéns, parabéns, parabéns. Aí uma jovem foi brincar comigo e pôs a mão na minha frente, o pé na minha frente para eu tropeçar. Uma mão minha estava dentro da calça e a outra segurando a minha Bíblia. Eu não tive como tirar. Eu bati no chão, pá, 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 a cara picou assim, tum, 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 tum. Quebrei vários dentes. Meu nariz quebrou. Um olho ficou fechado 3 dias sem eu ver. Eu virei o monstro do Lago Ness. E o diabo chegou até mim e falou assim: viu? Você foi citar a Bíblia lá na frente. Você estava segurado com ela na hora. Se eu não tivesse com ela, estava tudo bem. Até hoje eu faço tratamento. E eu lembro que foi porque eu estava com esse livro na mão. Que eu quebrasse a minha cara toda. Mas eu não vou soltar esse livro. Avisa para os blogueiros lá que nós não vamos soltar esse livro, não. Quer meter o cacete em nós? Mete! Mas nós não vamos largar a palavra de Deus! Eu quero orar por você. Mas antes de orar, eu tenho algo muito lindo para te mostrar, que é mais uma mensagem para a nossa querida internet. Dá o play, irmão. Esse agora é espiritual. Ô bicho, cadê minha Bíblia? Eu vou repetir. Ô bicho, pega minha Bíblia lá. Ô bicho, cadê minha Bíblia? Ah, meu Pai de amor. Meu Deus, cadê minha Bíblia? Perdi minha Bíblia. Ah, meu Pai de amor. Ô bicho, eu tenho 42 Bíblias. Ah, meu Pai de amor. Você quer se parecer com a Bíblia Sagrada? Você quer ter as verdades desse livro dentro de você? Eu vou repetir. Você quer se parecer com a Bíblia Sagrada? Seja um louco pela Bíblia. Ame esse livro. Esse livro é a bússola para o céu. Aqui está escrito o caminho da salvação. Ame esse livro. Você
Você quer se parecer com a Bíblia Sagrada? Olha a resposta aqui, ó. Olha o que eu vou fazer aqui agora. Eu vou abrir a Bíblia, Lucas, capítulo 2. Ô bicho, olha o que diz esse texto aqui. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu Salvador, Cristo, o Senhor, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Não faz assim com a Bíblia não, ó. Abrir a Bíblia. Eu estou precisando de uma palavra. Abre a Bíblia e põe o dedo. Eu vou repetir. Não faz assim com a Bíblia não, ó. Abrir a Bíblia. Eu estou precisando de uma palavra. Abre a Bíblia e põe o dedo. Ô bicho, não faz unidunité com a Bíblia não. Unidunité, ó velho, não existe. Meu pai de amor. Ô bicho, não faz unidunité com a Bíblia não. Unidunité, ó velho, não existe isso. Ei, você que está presa à pornografia. Ei, você que está presa à homossexualidade. Ei, você que está pensando em morrer. Ei, você que está triste. Olha a resposta aqui, ó. Seja um louco pela Bíblia. Que a Bíblia seja sempre aquilo que segura a nossa alma de pé. Ô bicho, eu vou repetir. Seja um louco pela Bíblia. Que o Senhor te abençoe. E que você seja um louco por Jesus. Amém? E o de funkeiro é bom, hein? Então nós vamos orar. Você ama a Bíblia? Última experiência, só para você pensar. Uma pessoa que eu conheço chegou no consulado americano e falou assim: eu sou servo de Deus, eu amo Jesus, e eu queria ir ao seu país, queria um visto. Aí a mulher consuleza disse: você é cristão? Sim. Que legal. Você é daquele povo da Bíblia? Sou. Que legal, que bom. Aí você quer ir no meu país? Sim. Legal. Então cita para mim os 10 mandamentos. A pessoa conseguiu falar 3. Ele falou: visto negado. Você não conhece sua Bíblia. É um dos textos mais conhecidos. E esse amigo, essa pessoa que eu conheço, teve o visto negado, porque não conhece a Bíblia. Muita gente está tendo a vida negada, os relacionamentos negados. Por quê? Porque não ama a palavra de Deus, não comeu o livro, não vive para ele, não morre por ele, não se entregou pela mensagem desse livro ainda. Eu queria orar, porque a maior mensagem desse livro está em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Jesus quer te salvar. Se o povo rir de mim, deixa. E se eu perder amigos, deixa. Se falarem mal de mim na internet, mais do que de mim, eles não vão falar de você. E se tentarem bater em você? A pessoa falou comigo hoje: e se tentarem te agredir? Eu falei: eu não mereço ainda essa honra. Já imaginou você poder tomar um tapa na cara assim, com a mão cheia? Pá! Por que você está me batendo? Você é um louco pela Bíblia. Que é isso? Bate de novo para eu tirar uma foto aqui. Fazer ela desse tamanho assim, eu vou pôr um banner lá em casa. Tomei um tapa na cara por Jesus. Só tomo tapa na cara por causa de namoro, por causa de futebol e dever aos outros. Quem está entendendo? Eu quero orar por você. Queria pedir que você orasse por mim. É tanta gente ligando, querendo fazer entrevista. Tanta gente, tanta coisa acontecendo num dia só. Tanta coisa, tanto programa de televisão, e eu vou, mas eu sou um menino, vocês sabem, eu não sei falar bonito não, eu sei chegar aí, falar igual eu falei aqui hoje. Hoje eu nem obedeci os trem que estava escrito ali direito, eu só falei. Aí eu queria que você orasse por nós.